noche. Señor, tú eres mi abrigo cuando hay frío. Tú eres mi amigo fiel cuando siento temor. Como tu não há outro. Como tú no hay otro, no hay otro. Como tú no hay otro, no hay otro como tú. Como tú no hay otro, no hay otro como tú. Señor, tú eres el pan de vida al hambriento. O Senhor é o pão da vida ao faminto. Tú eres la fuente de agua viva. Tu és a fonte da água viva. ¿A dónde iré, Para onde iremos? Señor? Solo en ti encontré Só em Ti encontrei a paz. como tú no hay otro, no hay otro. Como tú no hay otro, no hay otro como tú. Como tú no hay otro, no hay otro como tú. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje é domingo e alegrei-me quando me disseram: vamos buscar a presença de Deus. Amém? Que bom que estamos juntos. Como diz esse canto, como tu não há outro, Senhor, como tu não há outro. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, agora me coloco em concordância com os meus irmãos aqui no Brasil e fora do Brasil, Senhor, para pedir a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua mão santa e poderosa sobre nós, nossas famílias, nossas casas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita no céu, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor revele a Tua palavra para nós agora, Senhor, que essa palavra faça diferença viva nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Não há outro Deus como nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Isso é que o próprio Senhor Deus afirma na sua palavra, na Bíblia. Amém? Muito bom estarmos juntos. Só a palavra de Deus pode nos unir assim, né? Nós somos tão diferentes, estamos tão distantes uns dos outros, mas graças à tecnologia e graças à nossa fé comum, nós estamos juntos agora. E eu agradeço a Deus por isso, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que puderam participar da campanha Ágape Solidário, que puderam levar os seus alimentos lá na igreja. Quero dar uma boa notícia que o nosso estoque foi refeito. Essa semana muitas famílias poderão receber os alimentos, graças a Deus. É nessas horas de crise e de dificuldade que nós podemos ver o amor de Cristo em ação. Que Deus te abençoe, que nunca falte o alimento e a bênção de Deus na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir também a Ti, Senhor Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, Pai, alguns que eu recebi mensagens, Senhor, do último culto. Eu peço que o Senhor toque nessas vidas com a Tua mão santa, poderosa,
com a tua mão de cura, Senhor. O Senhor é Jeová Rafa, o Senhor é Deus que cura. Eu peço em nome de Jesus a tua bênção, o teu livramento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero diretamente para a palavra de Deus, quero compartilhar com você uma palavra do céu. Eu quero dizer para você que hoje eu fui acordado pelo Espírito Santo. Nem sempre eu sou acordado pelo Espírito Santo. Sempre que eu acordo, eu falo com o Espírito Santo antes de me levantar da cama. Mas hoje ele me acordou. E ele me acordou com um texto da palavra de Deus. Me acordou com este versículo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Tem a outra versão da Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, que fala: nossa luta não é contra seres humanos. Carne e sangue, na linguagem bíblica, é pessoas. Eu quero ir direto com você para essa palavra. Essa palavra é uma direção de Deus para a sua igreja, eu não tenho dúvida, porque hoje, depois que eu recebi essa palavra, que eu acordei com essa palavra, eu já recebi mais 2 mensagens, um pregador que fala em francês, eu não sei qual é o seu país, um outro pregador de Moçambique e um outro do Brasil, todos falando nessa mesma linha de guerra espiritual. Então, eu quero convidar você a ir na palavra do Senhor Deus, no livro de Efésios. O livro de Efésios fala muito de batalha espiritual. Efésios capítulo 6. E eu creio que essa palavra hoje não é para meninos na fé, não é para nenês espirituais, é para uma igreja amadurecida, ou uma igreja que precisa amadurecer urgentemente. Porque, como diz a Bíblia, os dias são maus. Nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. Então, eu peço que o Espírito Santo te dê revelação. Se você não entender alguma parte dessa palavra, depois procura algum cristão, algum crente mais maduro para te ajudar a entender, ou vai direto na fonte, na palavra de Deus. Amém? Efésios 6, no verso 12. Foi com esse texto que eu fui despertado hoje pelo Espírito Santo. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não temos que lutar contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece coisa de filme. Eu vou repetir aqui. A nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Como eu disse, isso parece coisa de filme, mas, fala a verdade, o que nós estamos vivendo no mundo parece um enredo de filme. Mais incrível e assustador do que isso. Não é? O mundo inteiro parado, o mundo inteiro travado, as pessoas presas nas suas casas. Ainda hoje eu li uma notícia que não é de agora, de 3, 4 dias atrás, que nas Filipinas o presidente autorizou que a polícia atire nas pessoas que não respeitarem as regras da pandemia. Você vê lá nas notícias. Filipinas, coronavírus. Então a pessoa não morre do vírus e morre por um tiro da polícia porque saiu de casa. E a gente tem vivido isso no mundo. Algo muito louco, algo muito incrível. Outra notícia, a gente nunca sabe agora se é fake news, se não é, se é verdade, se não é. Está uma loucura esse mundo, falando que lá nas Filipinas mesmo aconteceu agora, está acontecendo agora este mês um surto de um vírus, um novo vírus em codornas. O vírus é H5N6. Essa notícia é dessa semana. Um vírus H5N6, uma gripe aviária de alta patogenicidade,
Por enquanto, as autoridades afirmam que não tem perigo de transmissão para seres humanos, se transmitir ela é benigna, mas o fato é que algo muito estranho está acontecendo no mundo, não é? E agora eu quero apelar para você que é cristão, para você que é crente. A Bíblia fala sobre um governo único mundial, a Bíblia fala sobre uma nova ordem mundial. Isso tem sido falado na internet. As pessoas que nem conhecem a Bíblia estão falando sobre isso. E eu não estou dizendo que seja agora, mas eu quero te dizer uma coisa, está na hora da igreja fazer o que melhor sabe fazer, a igreja fazer o que a igreja pode fazer, que é orar. É orar. Porque a palavra do Senhor Deus nos afirma que antes do fim dos tempos, e volto a dizer, não estou dizendo que o fim é agora, eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma coisa louca nesse mundo, que parece um filme de ficção científica, e a igreja tem que agora tomar a sua posição. A palavra de Deus fala que antes que venha o fim, acontecerá que este evangelho do reino, essa palavra de Deus vai ser pregada em todo o mundo. O evangelho da salvação vai ser levado a todos os povos, tribos, línguas e nações. E então virá o fim. Portanto, é necessário que a igreja acorde, que a igreja faça o que tem que fazer. Aqui em Efésios 6, como nós lemos, que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso são demônios. Por isso que eu falei, essa palavra hoje vai parecer um pouco estranha. Isso não é, como diz a Bíblia, não é leite espiritual, é palavra sólida, é para os maduros na fé. Existem demônios. Existem. Jesus Cristo falou, o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. O mesmo livro de Efésios diz aqui no capítulo 3, no verso 10, capítulo 3, verso 10 de Efésios, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós não lemos agora que a nossa luta é contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, principados e potestades nas regiões celestiais. O mesmo Senhor afirma que esses principados e potestades nos céus conhecerão a multiforme sabedoria de Deus pela igreja, através da igreja. É a hora da igreja se levantar. A igreja levantar em oração, em intercessão, em clamor. É a hora da igreja levantar. Aqui a palavra do Senhor fala no livro de Isaías, o profeta Isaías, eu vou ler aqui rapidamente, Isaías capítulo 60 diz assim, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu creio que essa palavra pode ser profética para a igreja neste tempo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Aleluia! Levanta, igreja, e resplandece. Portanto, é hora de todos os irmãos em Cristo deixarem de lado as diferenças que são tão pequenas. Tão pequenas. Às vezes as igrejas, os pastores, as denominações estão preocupados com o seu pequeno império, seu pequeno feudo. Às vezes os irmãos em Cristo, eles se estranham porque um fala a paz do Senhor, outro fala a paz de Deus. Um fala graça e paz, outro fala boa noite. E são questões pequenas. Pastores, evangelistas, missionários de todo o mundo, igrejas têm feito lives, têm colocado pregações na internet. Vamos acessar, vamos prestigiar, vamos compartilhar, vamos nos alimentar. O Senhor Deus está preparando, o Senhor está preparando que a sua igreja saia dessa quarentena. Temos que interceder para que essa pandemia acabe logo, para que essa confusão mundial termine rápido. Esse problema dos governos termine logo. Governos estão se manifestando autoritários, pessoas estão presas nas casas. Tem a questão sanitária, mas também tem uma questão econômica, política.
E o que a igreja pode fazer? Pode orar, pode se levantar, pode clamar, porque pode ter certeza que por trás de tudo isso existe uma força mundial, global, existem hostes espirituais da maldade. Deus está preparando uma grande colheita, um avivamento, isso tem sido propagado, tem sido profetizado, e eu creio que é o tempo de uma grande colheita espiritual de almas para Jesus Cristo. E é claro que o diabo, sabendo disso, vai tentar impedir, vai manter as pessoas nas casas, vai colocar os países em colapso econômico e político. Nós estamos vivendo uma guerra política aqui no Brasil, uma confusão, e eu sei que não só aqui, outros países também, alguns que estão me assistindo agora, seu país também está enfrentando lutas e barreiras. Portanto, nós temos que orar. A palavra do Senhor fala no livro de Tiago, Tiago 2,19, diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Também os demônios o creem que há um só Deus e estremecem. E nós temos que agora nessa hora também saber e crer que há um só Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, e nada foge ao controle da sua mão poderosa, nada foge do seu conselho, diz a palavra de Deus. Deus sabe o que está acontecendo, Deus está vendo a situação, Deus ama o planeta Terra, Deus ama a sua vida, Deus ama a sua família, mas tem algo que a igreja tem que fazer, tem que se levantar em oração, tem que começar a guerrear, tem que começar a interceder, porque a nossa guerra é contra demônios, é contra principados e potestades. Glória a Deus, porque muitos pastores e profetas e apóstolos têm vindo a público dizendo: olha, chega de atacar o seu irmão, chega de atacar a igreja, crente contra crente. Não existe placa de igreja no reino dos céus, não existe denominação, existem os salvos e aqueles que ainda precisam ser salvos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aqui, a palavra do Senhor diz aqui em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nesta minha versão da Bíblia, a palavra todo aparece muitas vezes. Devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança por todos os santos. É muita oração, é muita vigilância, é muita perseverança, é muita súplica e orando no Espírito. Está na hora da igreja ser sobrenatural, porque o Senhor da igreja é sobrenatural. Você tem mais tempo agora, por pouco tempo você ainda tem muito tempo, enquanto durar essa quarentena. Eu espero em nome de Jesus que seja por pouco tempo. Então, nós vamos fazer uma nova direção. Para você que já tem tirado 1 hora do seu dia, todos os dias, para adorar a Deus, eu quero passar para você uma direção que eu recebi hoje do Senhor, que além de nós estarmos adorando, nós devemos interceder. Então, se você tem tempo, você tira 1 hora para adorar e 1 hora para guerrear, para interceder, para clamar. Aleluia! Se você não tiver 2 horas por dia e tiver ainda só 1 hora mesmo, você tira um tempo para orar e um tempo para adorar. Um tempo para orar, um tempo para adorar. É tempo de orar. E orar o quê? Orar como? E orar pelo quê? A palavra do Senhor fala em Timóteo, no livro de Timóteo, que nós devemos estar orando com toda a intercessão e súplica pelos reis e governantes. Naquela época havia reis. Temos que estar orando pelos governantes, para que tenhamos uma vida piedosa, calma e tranquila, porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então nós temos que estar orando pelos governantes. Ore. Você que é brasileiro, você que está aqui no Brasil comigo, ore. Ore pelos nossos governantes. Ore pelo nosso presidente. Ore pelos governadores, ore pelos prefeitos, ore pelas autoridades, ore. E talvez você fale: mas eu vou orar como? Eu não sei se alguém está certo, se não está certo, se ele está errado, se o outro está errado. Pede que Deus coloque a sua mão sobre o Brasil. Pai, coloca a tua mão sobre os governantes. Isso vale para você que está em Portugal, você que está aí na França,
você que está aí em Moçambique, você que está aí no Chile, você que está aí nos Estados Unidos, você que está aí na Itália. Eu estou citando aqueles que eu sei que estão acompanhando. E você que está no seu país, ore pelos governantes. Deus sabe. Quando Israel estava no Egito, e eles oraram, clamaram, e a mão do Senhor veio pesada sobre o rei do Egito, o faraó. Deus sabe como ele tem que pesar sua mão sobre cada governante. O próprio Senhor Deus levantou Saul para ser o primeiro rei de Israel, a pedido do povo. Porque antes Deus governava através dos profetas, não é? Samuel havia sido o último. Mas tudo bem, Deus levantou Saul. E Saul, ele foi levantado por Deus. Eu quero lembrar você que a palavra fala em Romanos, capítulo 12, que nós devemos respeitar as autoridades, porque não há nenhuma autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Se Ele permite que alguém chegue a ser autoridade, é porque Deus permitiu. Alguns fazem o que é mal aos olhos do Senhor. No livro de Reis, na Bíblia, 1 e 2 Reis, fala o tempo todo. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus toma suas providências. E Deus ouve a oração dos seus filhos. Quando Saul foi levantado por Deus para reinar sobre Israel, ele recebeu até a unção do Espírito Santo, e o profeta veio e falou: faz o que tiver à mão. Saul, faz o que tiver à mão fazer, faça, porque o Senhor é contigo. Mas nós sabemos pela história que, com o passar do tempo, Saul foi se exaltando, foi ficando soberbo, foi se desviando da vontade do Senhor, até que chegou um dia que Deus enviou o profeta Samuel e disse: olha, o reino foi rasgado da tua mão, o Senhor já tem levantado outro para o teu lugar. Eu estou te dizendo isso porque se você tem alguma dúvida de como você deve orar pelo seu prefeito, ou governador, ou presidente, você simplesmente entregue na mão de Deus. Amém? Porque mesmo quando Saul começou a se desviar, e começou a tomar atitudes que eram contrárias a Deus, e começou a oprimir o povo de Israel, Davi, o seguinte rei, Davi, já havia sido ungido por Deus, mas não era a hora dele ainda. E Davi teve por 2 vezes a oportunidade de matar Saul com a sua própria espada. E Davi falou: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Enquanto Saul estava governando, já ímpio, Davi falou: não vou tocar no ungido do Senhor. O que ele quis dizer com isso? O Senhor o colocou na hora certa, se tiver que ser tirado, o Senhor o tirará. E Davi não fez nada com as suas próprias mãos. Depois o próprio Senhor se encarregou da situação e Davi assumiu o trono com a morte de Saul. Compreendeu? Eu vou tentar explicar melhor. Nós vamos começar a clamar pelo nosso país e pelos nossos países, porque a situação não pode ficar assim. Existem demônios, existem hostes espirituais da maldade agindo nos países. E a igreja se levanta em intercessão, em clamor. Senhor, se você crê que o seu governante está fazendo as coisas do Senhor, você pede: Senhor, abençoa ele, dirige as mãos dele, dá sabedoria para ele, protege ele. Se você está na dúvida, você ore: Senhor, que não fique nada escondido, que não venha a ser revelado, Senhor. Põe tudo à prova, Senhor. Traz tudo à luz do dia, Senhor. Se você acha que está errado, pesa a tua mão sobre ele, Senhor. Aleluia. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. Jesus ensinou a orar assim. Sempre que você tiver alguma dúvida, você fala: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Mas eu quero te pedir, igreja, em nome de Jesus, coloca os nossos governantes diante de Deus. Deus é o justo juiz. Deus pesa a mão dele quando precisa pesar. A palavra fala: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus abençoa quando tem que abençoar. Mas ele determinou que os principados e potestades nas regiões celestiais conhecerão a multiforme sabedoria e o poder de Deus através da igreja. Igreja, vamos nos unir em oração.
2 a 2, 3 a 3, 5 a 5, igreja com igreja, por internet, onde for, vamos orar, vamos começar a orar, colocar as nossas nações, os nossos governantes diante do Senhor, para que toda a verdade se estabeleça, para que a bênção chegue. Amém? Olha, a palavra fala, não estejais inquietos por coisa alguma, antes leve a Deus toda a vossa petição, toda a sua súplica com ações de graças. Ou seja, Deus sempre fala, ore, ore, ore. Amém? Estamos inquietos pela quarentena prolongada? Estamos. Estamos inquietos por notícias de mortes? Estamos. Até por notícias de pessoas que estão morrendo por outras enfermidades. Não é? Você sabe que as doenças cardíacas, o AVC, a diabetes, a hipertensão matam muito mais do que o coronavírus. E tem gente morrendo dessas enfermidades porque não está indo buscar ajuda médica. Está um caos. Isso está afligindo. Levem oração. Está faltando o pão de cada dia, está faltando dinheiro porque não se pode trabalhar. Levem oração. Senhor, está tendo corrupção, está tendo mentira, Pai, não é possível. Alguém está com a verdade, alguém está com a mentira. Nesses nossos governantes, levem oração. Levem oração. Levem oração. Vamos orar mais do que nunca, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O Senhor Jesus disse algo muito sério. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 23, Jesus Cristo disse assim, Lucas 11, 23, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O contexto dessa fala de Jesus Cristo é sobre demônios e guerra espiritual. Nota essa referência, tá bom? Lucas 11, 23. Você vai ver que os versículos anteriores e posteriores a essa referência, Jesus está falando de demônios. Mas ele é claro, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Vamos honrar Jesus Cristo, vamos honrar essa palavra. Vamos guerrear contra os demônios. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos. É contra hostes espirituais da maldade. E essa guerra nós podemos comprar até em casa, no nosso quarto, em intercessão. Tem um filme muito bom, muito interessante, que vale a pena você assistir agora nessa quarentena. Chama Quarto de Guerra. Busca esse filme, Quarto de Guerra. Um pequeno cubículo, um pequeno cômodo pode se tornar um quarto de guerra. Quando o santo resolve interceder, o inferno treme e o céu de bronze se abre. Aleluia! Jesus Cristo falou que um reino dividido não subsiste. Por isso que é a hora da Igreja de Cristo se unir. Aleluia! Quando os cristãos se unem em concordância e intercessão, o impossível acontece, porque a Igreja é o corpo de Cristo em ação no planeta Terra. Aleluia! E, finalmente, eu quero ler aqui Filipenses, está logo depois de Efésios, Filipenses 3, 17 a 19. Veja isso. O apóstolo fala assim, Filipenses 3, 17, sede também meus imitadores, irmãos. E ele havia dito antes para os coríntios, seja meu imitador assim como eu imito a Cristo. Alguém que tem honra para falar, né? Pode me imitar. E aqui ele fala novamente, sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, seguindo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, pelo exemplo de retidão, de santidade. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. Havia e continua havendo. Existem satanistas. Existem hostes espirituais da maldade. Existem inimigos da cruz de Cristo. E são pessoas vestidas como gente. São pessoas. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Oi, apóstolo, mas você disse que a nossa luta não é contra pessoas? Não, não disse, eu li, está na Bíblia. A nossa luta não é contra pessoas.
é contra as hostes espirituais que agem nas pessoas e através das pessoas. Por isso nós oramos, intercedemos e levamos salvação. Salvação. Quantos de nós já fomos inimigos da cruz de Cristo? Nós não entendíamos, não compreendíamos, às vezes zombávamos, até perseguíamos o Evangelho e os crentes. A própria palavra fala que Deus mostrou o seu amor por nós, enviando seu Filho para morrer na cruz quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Amém? Por isso nós temos que estar orando, intercedendo, guerreando, porque se há alguém entre os governantes que é inimigo da cruz de Cristo, que se converta ou que se afaste, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus fala assim: bendita é a nação, ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós precisamos de governantes tementes ao Senhor, governantes que respeitem o Senhor, governantes que façam o que é reto aos olhos do Senhor. Nós somos igreja, nós não somos políticos, nós não somos governantes, mas uma coisa nós podemos fazer: orar pelos governantes. Orar pelos governantes, pedir que Deus haja, que Deus interceda, que Deus ponha a sua mão sobre o Brasil, que Deus ponha a sua mão sobre Portugal, sobre Moçambique, França, Itália, Chile, que Deus coloque a sua mão sobre as nações. Isso cabe à igreja. É a igreja que deve clamar, é a igreja que deve interceder, é a igreja que deve pedir a Deus. Amém? Até porque o Senhor Deus diz assim, e eu termino com essa palavra de Deus. Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos e se arrepender e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Povo de Deus, está na hora de nós nos humilharmos, nos arrependermos, pedirmos perdão e clamar a Deus: Deus, sara a nossa nação. Deus, abençoa a nossa geração. Nós temos sabido de coisas tão terríveis, tão sérias acontecendo, até com as crianças. Vamos colocar os nossos países, as nossas nações diante do Senhor. Amém? Eu creio que esse é o tempo. Levanta-te e resplandece. Eu vou colocar aqui um cântico, que eu creio que seja um cântico profético para esse momento, que a igreja vai se levantar em unidade. Eu vejo aqui na nossa cidade como é difícil haver harmonia entre os pastores. Eu vejo no nosso país, Brasil, como é difícil haver unidade, união e harmonia entre os pastores, os apóstolos, os profetas, as denominações. Eu vejo isso no mundo, mas em nome de Jesus Cristo eu profetizo que chegou o tempo da igreja se unir, da igreja se levantar. O nosso inimigo é comum. O nosso inimigo não é de carne e sangue. O nosso inimigo é o príncipe deste mundo, que está agindo para roubar, matar e destruir. Roubar a esperança, roubar a fé, roubar as vidas, saquear. A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Igreja, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Você crê no poder da oração? Eu creio. A oração move a mão de Deus. A oração aniquila o inferno. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Amém. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Desperta, igreja. As mãos. Eu creio sim. Eu creio no poder
Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora em concordância com todos os meus irmãos em Cristo que estão aqui em sintonia, Senhor. Porque o Senhor prometeu, Pai, que se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito no reino dos céus. Pai, o Senhor determinou que se nós te pedirmos algo em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor age, Pai, o Senhor atende, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu coloco agora, Senhor Deus, não somente a nossa casa e a nossa família, nós colocamos agora a nossa cidade, Senhor Deus. Colocamos os nossos estados nas Tuas mãos. Colocamos o nosso país nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço que venha o Teu juízo. Senhor Deus, eu peço que venha a Tua justiça, Senhor Deus. O Senhor é o justo juiz. Pai, o Senhor conhece o oculto de cada coração, Pai. O Senhor conhece cada pensamento. O Senhor conhece a intenção de cada um, Pai. Então eu coloco, Pai, cada um dos nossos governantes diante do Senhor e eu peço, Pai, que o Senhor ponha a sua mão sobre cada um, Pai. A mão de bênção quando o Senhor vê que é a bênção, Pai. A mão de juízo e de peso quando o Senhor vê que é de peso, Senhor. O Senhor tem a justa medida. O Senhor tem a balança correta, Pai. O Senhor sabe o que é correto, o que é perfeito, Pai. O Senhor disse que a Tua vontade é melhor do que a nossa e os Teus caminhos são mais altos que os nossos. Então, Pai, eu clamo misericórdia, Senhor Deus. Abençoa a nossa terra, Pai. Senhor, eu peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, em concordância, eu repreendo toda a virose, Senhor. Eu repreendo toda a peste, toda a praga. Pai, o Senhor determinou, Pai, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, Senhor Deus, que nós não vamos nos assustar com a peste que voa ao meio-dia, nem a seta que assola à meia-noite, Senhor Deus. Peço proteção para as crianças, especialmente, Senhor Deus. Peço proteção para as famílias, para os senhores e senhoras, Pai. Senhor, eu peço, pesa a Tua mão sobre cada nação desse mundo, Senhor Deus. Pesa a Tua mão santa sobre os governantes, Pai. Por favor, separa o joio do trigo, Senhor Deus. Senhor, que apareça a verdade em cada caso, em cada nação, em cada instância, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço socorro, Senhor Deus, por amor do Teu nome, Senhor. Eu peço que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Enquanto nós, Pai, nós como igreja, eu quero pedir, Pai, que nós nos acorda, Espírito Santo, nos desperta, Senhor Deus. Nós queremos levantar para a nossa vocação, Senhor, a nossa vocação de intercessores, Senhor Deus, de abençoadores, que nós como igreja, Senhor, nós queremos levantar e resplandecer, Senhor Deus, nesta geração, Pai, justamente nesta geração da tecnologia, da ciência, da medicina, dos avanços espaciais, que essa mesma geração conheça o Deus vivo e todo-poderoso através da igreja, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor volte a fazer milagres, Pai, que haja salvação, que haja conversão em massa, Pai. Deus, coloco o nosso país nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te fortaleça. Que você se fortaleça agora no Senhor e na força do seu poder. Que se você se revista agora da armadura de Deus, com a couraça da justiça, a palavra de Deus é a justiça, que você se revista da verdade, Jesus Cristo é a verdade, que você prepare os seus pés, calção do Evangelho da paz, que você tome posse do capacete da salvação em Cristo Jesus, que você empunhe o seu escudo da fé e que você embrace a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que o Senhor proteja você e a sua família com os anjos do Senhor, que o Senhor livre você de todo o mal, de toda a enfermidade, de toda a perseguição. Que o sangue de Jesus cubra a tua vida e a tua família. E que o Eterno tenha misericórdia de você. Que o Eterno te dê a paz e a bênção. Em nome de Jesus Cristo. Esperando vê-los em breve nas nossas igrejas. Em nome de Jesus Cristo, que acabe esse tempo de cativeiro da igreja presa nos lares. É tempo de sair e resplandecer. Amém? Estamos aguardando, estamos esperando as autoridades, mas colocando as autoridades diante da grande autoridade suprema, o Todo-Poderoso. Amém e amém. Shalom. Deus te abençoe grandemente. Sê forte e corajoso.
O Senhor é contigo. Amém.